Boa noite, sexta etapa. Então, como ficou combinado na última aula, nós vamos aqui deixar algumas questões daquela atividade com cálculo. Ela está aberta aqui, tarefa cálculo da aceleração da gravidade, que a gente deixou aí em uma de nossas aulas, né, valendo aí uma atividade, contando aí uma atividade como ponto, né, para vocês. Então, teve aí um problema, né, que não estavam conseguindo fazer. Então a gente vai aproveitar essa nossa aula agora para responder alguma dessas questões. Então, são quantas questões? 1, 2, 3, 4, 5 questões, né? Então tente responder as questões seguintes, com exceção da questão 17, porque em uma das nossas aulas gravadas, a questão 17 a gente fez. Então não precisa fazer ela novamente. Então é só da 18 até a 21. Então vamos lá, vou fazer aqui a 18. O que é que diz a 18? O peso de Arthur é de 700 newtons na Terra e 112 newtons na Lua. Sabe-se que a gravidade na superfície terrestre vale 10 newtons por quilograma. Responda, qual é o valor da massa de Arthur? Então, na questão 18, vamos aqui para o quadro. Escreva a equação do peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, isole o m, que é a massa, e divida o peso pela gravidade. Então, como o sujeito pesa 700 newtons na Terra, então para calcular a massa dele aqui na Terra, você pega 700 newtons e divida pela gravidade na Terra, que é 10. Então, dessa divisão, a gente encontra aí uma massa de 70 quilogramas. Então, essa é a massa desse personagem aí na Terra. Então, o Arthur, que pesa 700 newtons na Terra, tem uma massa de 70 quilos. E a outra pergunta, né? Qual o valor da gravidade na superfície da Lua? Então, para calcular o valor da gravidade na superfície da Lua, já que o peso dele lá é 112, então usa a mesma fórmula, só que agora a gente isola o G. G é igual ao peso que divide a massa. Então, a aceleração da gravidade na Lua será 112 newtons dividindo a massa dele, que é a mesma, tanto aqui na Terra como na Lua, né? A massa ela não varia. Então, desta divisão, a gente tem um valor aí da aceleração da gravidade na Lua. 112 dividindo 70. Isso dá 1,6. 1,6 newton por quilograma, que é a unidade de medida da aceleração da gravidade. Ou 1,6 metros por segundo ao quadrado. A gente pode expressar a aceleração da gravidade também em metros por segundo ao quadrado. Então essa foi a questão 18. Vamos fazer agora a 19. A 19, sabendo que a massa da Lua é 7,10 elevado a 22, seu raio médio é 1,7 vezes 10 elevado a 6, calcule o campo gravitacional na superfície da Lua. Campo gravitacional na superfície da Lua. Então, na questão 19, nós temos que usar outra expressão, né? Então, temos que usar a expressão do campo gravitacional
conforme a lei de atração gravitacional. Então, G é a constante de gravitação vezes a massa do planeta em questão, dividindo o raio do astro ao quadrado. Então, essa é a expressão para calcular o campo gravitacional em qualquer astro. Então, vamos lá. Como é para calcular na Lua, então a gente vai usar o mzão como sendo 7,4 vezes 10 elevado a 22. O raio e a constante de gravitação, esse valor. Então, voltando lá para o quadro, eu vou deixar montado para vocês concluir o cálculo. 7,4, 6,7, né? Então, vamos lá. Então, quando a gente substituir aqui na fórmula, G vai ser igual a 6,7, que multiplica 10 a menos 11, que é a constante, vezes a massa da Lua, 7,4, vezes 10 elevado a 22. 22. Tudo isto aqui dividindo o raio da Lua, o raio médio no caso, né? Que é 1,7 vezes 10 elevado a 6. 1,7 vezes 10 elevado a 6. Deixa eu só conferir se é realmente 6, né? Que é a potência de 10 aqui, né? Deixa eu só aumentar aqui porque não está muito visível. Parece-me que é 6. É 8. Eu não tenho isso de memória. Aí depois a gente pode até conferir, mas vamos escrever lá 8. 10 elevado a 8. Então, 10 elevado a 8. Como o raio médio é ao quadrado, então bota no parênteses aqui e eleva a 2. Certo? Então, veja que fazendo essas substituições, a gente encontra esse cálculo, né, para realizar. Então, veja, ó, aqui você vai multiplicar 6,7 por 7,4. Então, multiplica os dois valores das duas potências de 10 e conserva o 10, soma os expoentes do 10, menos 11 mais 22. Mais 22. Dividindo, pego 1,6 eleva a 2 vezes 10, conservo o 10 da potência, multiplico os expoentes, o que é potência de potência. 8 vezes 2 dá 16. Então, deste cálculo aí, você vai ter o valor de G. Então, fica montado aí para vocês fazerem. Então, essa foi a questão seguinte. Vamos lá para a próxima. Deixa eu só subir o quadro aqui. Vamos lá montar a próxima. Tem a letra B também, né? Letra B, calcule o módulo da força de atração gravitacional que a Lua exerce sobre uma pessoa de 50 kg. Certo. Então, para essa questão aqui, a letra B, você já vai usar a força de atração gravitacional. Então, o valor de F dessa força é a constante vezes a massa da Lua vezes a massa da pessoa, dividindo o raio da Lua, o raio médio da Lua ao quadrado. Então, veja que agora nós vamos substituir a constante G, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, que multiplica a massa da Lua. Aí, novamente, a gente pega o valor aqui da massa da Lua, né? Tá aqui, ó, 7,4, vezes a massa da pessoa que está sendo atraída pela Lua. 7,4
vezes 10 elevado a 22 vezes a massa da pessoa de 50 quilos, dividindo o raio médio da Lua ao quadrado. Bem, aqui em cima a gente já tem um resultado, né? Então, só vou repetir ele aqui, ó, 1,6, vou escrever ele aqui entre parênteses, 1,6, porque é o mesmo R ao quadrado, vezes 10 elevado a 16. Então, veja que este resultado que está aqui, a gente vai simplesmente multiplicar ele por 50. E aí vai dar o resultado da força F. Certo? Essas contas aí eu vou deixar para vocês fazerem. Faço aí utilizando até uma máquina de calcular, que é mais rápido. Certo? Multiplica as potências, multiplica o 6,7 pelo 7,4, os resultados de cima dividem com o resultado de baixo. Então essa foi a questão relacionada com a lei de gravitação universal, o cálculo da força. Vamos fazer para 20. Vou deixar ela pronta aqui. O cume do Monte Everest é o ponto mais alto da superfície da Terra. Sabendo que sua altura em relação ao nível do mar é aproximadamente 9.000 metros, determine o módulo do campo gravitacional no cume do monte. Certo? Então, para essa questão é interessante a gente fazer aqui uma representação. Então, olha só. Então, nessa questão aqui, vamos considerar o seguinte. Então, imagine aqui a Terra, certo? A Terra. E aí você tem o cume do monte, né, acima do nível do mar. Então, imagine isso. Então, a distância aqui, gravitacional, você vai ter que usar o raio da Terra, somado com esta altura, lá no cume, que é o ponto mais alto. Certo? Então, você vai somar R, que é o raio da Terra, com a altura lá do ponto considerado, que no caso é lá no cume do monte. Então, na fórmula, o Dzinho da fórmula, ele vai ser substituído pela soma do raio da Terra com esta altura aqui em relação ao nível do mar. Essa é a consideração que deve ser feita nessa questão. Então, basta agora pegar as informações que a gente tem no problema. Então, que informações são essas? Primeiro, a massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24. Então, vamos escrever aqui, ó, emissão, 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, que é a imensa massa do planeta Terra. A gente precisa usar ela, né? Tal como a gente fez na aceleração da gravidade para a Lua. O raio da Terra, 6,4 vezes 10 a 6 metros. 6,4 vezes 10 a 6 metros. Então, o valor de E é a distância do centro até a superfície da Terra. A altura H, que foi dada no problema, que é a altura do Monte Everest em relação ao nível do mar, é de 9.000 metros. Então, tá aqui, ó, 9.000 metros. Então, escreve o 9.000 em potência de 10. É 9 vezes 10 elevado a 3 metros. Pronto, feito isso, é só usar a expressão da aceleração da gravidade novamente. Então, escreve G igual a constante, é sempre aquele valor de 6,7, vezes a massa da Terra, desta vez dividindo D ao quadrado. D ao quadrado. Então, fazendo as substituições com os dados que tem no problema, pego o valor da constante, que é 6,7 vezes 10 a menos 11, multiplicando a massa da Terra
que é 6 vezes 10 a 24. E aí, no lugar deste D, que é a distância, nós vamos considerar o R mais H elevado a 2. R mais H elevado a 2. Então, vamos fazer logo essa multiplicação aqui em cima. Certo? 6,7. 6,7 vezes 6. Isso dá 40,2. 40,2 multiplicando 10 menos 11 mais 24. Menos 11 mais 24. Dividindo R mais H. Então, quando a gente soma o raio da Terra com a altura considerada, primeiro, a gente tem que fazer aqui essa soma com todos os algarismos, para ficar mais fácil. Então, 6,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Então, tirando aqui da potência de 10, a gente tem 6.400.000 metros, que vamos somar com 9.000. 9.000. Então, essa soma, ela vai dar quanto? 6.409 3 zeros. Então, a gente vai ter esse resultado aqui. Esse resultado corresponde aí a 6.409.000 metros. 6.409.000 metros. Então, é este valor que a gente vai escrever em notação científica e substituir lá. Certo? Então, eu vou escrever em notação científica. Em notação científica, esse número fica 6,409 multiplicando 10 elevado a quantas casas decimais? Eu coloquei a vírgula aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permanece o 6 aqui. Então, é este valor que a gente vai substituir aqui elevar a 2. 6,409 multiplicando 10 elevado a 6, que vai ficar elevado a 2. Então, vou colocar aqui na outra linha. A gravidade, então, será... Então, a primeira coisa, como tem uma potência aqui, tem que fazer ela primeiro. Então, tem que multiplicar aí 6,409 duas vezes. 6,409. Então, dá 41,07. Então, em cima fica 42,2 e embaixo 41,7 vezes 10. Aqui você soma os expoentes. Menos 11 mais 24 dá quanto? Dá 13. E aqui embaixo você multiplica os expoentes, porque é potência de potência. 10 elevado a 12. Agora faz essa divisão. 40,2 dividindo 41,7. Isso dá 0,96. Então dá um valor aproximado. 0,96 multiplicando 10. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 13 menos 12 dá 1. Então, esse número dá aproximadamente aí 9,6. Então, a aceleração da gravidade no cume do Monte Everest é aproximadamente 9,6 newtons por quilograma.
essa é a aceleração da gravidade, que é o resultado aí encontrado. Veja que ele é menor do que na superfície da Terra. Por quê? Porque o corpo está a uma distância maior em relação ao centro da Terra. Então a aceleração da gravidade lá vai ser menor. Certo? Então a aceleração da gravidade aqui vai ser menor nesse ponto aqui. Então, na superfície da Terra é quanto? É aproximadamente 9,8. E aí a gente fez o cálculo agora, reduziu, né, cai para 9,6 a 9.000 metros de altitude. Certo? Esse é o valor da aceleração da gravidade lá, no cume do Monte Everest. Certo? Então tá aí a questão 20. Vamos ver aqui a questão 21. A massa de Marte corresponde a aproximadamente 1/10 da massa da Terra e seu raio é aproximadamente metade do raio da Terra. Determine o valor do campo gravitacional na superfície do planeta Marte. Então aqui novamente é um cálculo em que você vai ter que usar a expressão da aceleração da gravidade. Certo? Então vamos fazer aqui. Então olha só. Então veja só. Aqui a gente tem a massa do planeta Marte, que eu vou chamar de MM. Lá na questão vem dizendo que é 1/10. É 1/10 da massa da Terra, que eu vou chamar de M. Então eu tenho essa fração aí, né? Então é 1/10 da massa da Terra. E o raio de Marte é metade do raio da Terra. Como é que eu expresso isso matematicamente? Então o raio do planeta Marte é aproximadamente metade do raio da Terra. Certo? Então eu vou expressar o raio da Terra como sendo R. Então se nós formos aqui comparar os dois planetas, certo? Marte e o planeta Terra. Então Marte tem metade do raio da Terra. Então a Terra é maior do que Marte. Certo? Uma esfera, né? Aproximadamente uma esfera. Então a Terra, ela tem essa distância aqui do centro até a superfície, que é o raio, e o raio de Marte é a metade do raio da Terra. Então é R sobre 2, metade do raio. Passou um avião aí, gente, faz um barulho danado aqui. Então, massa de Marte e aqui a massa da Terra, que eu chamei só de M. Pronto, então essa é uma comparação para a gente se situar aqui nessas igualdades, certo? Então qual é o passo seguinte? O passo seguinte é montar as expressões da aceleração da gravidade para cada planeta. Então, por exemplo, para Marte, vamos escrever assim, ó, Gm, gravidade em Marte, é a constante multiplicando a massa de Marte, está aqui, ó, 1/10. Então vou substituir no lugar do mzão de Marte, eu vou escrever 1/10 do mzão da Terra, dividindo o raio de Marte ao quadrado, né, já que a gente está usando a expressão da gravidade. Então o raio fica ao quadrado. Então é R sobre 2 elevado a 2. Já para a gravidade da Terra, a gente simplesmente escreve a expressão constante, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. O passo seguinte é fazer a razão entre a gravidade de Marte e a gravidade da Terra. Veja que eu vou dividir duas frações. Vou dividir essa fração, que é esse trambolho aqui, vou dividir essa fração por esta outra fração. Na matemática, divisão de duas frações é calculado como? A multiplicação da primeira fração,
que é G 1/10 de Mzão pelo inverso da outra fração. Então aqui eu vou elevar logo ao quadrado, ó, 2 elevado a 2 dá 4, multiplicando o inverso da outra. Então o inverso da outra, o R2 vai para cima, dividindo o G pela massa da Terra. Então fica esse trambolho aí, né? Veja que eu tenho uma divisão aqui, ó, G com G aqui embaixo cancela, M com Mzão aqui embaixo cancela, R2 com R2 aqui cancela. Então na outra linha, como é que a gente vai escrever isso aqui então, né? Então na outra linha, você vai escrever a aceleração da gravidade em Marte dividindo a aceleração da gravidade na Terra vai ser igual a 1/10 dividindo 1/4, que foram os valores que sobraram aí. Então, novamente, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, veja que aqui eu tenho 1 vezes 4 dá 4, 10 vezes 1 dá 10. Então, se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, a gente encontra essa fração, 2/5. Então, a aceleração da gravidade na superfície de Marte é 2/5 do valor da aceleração na gravidade da Terra. 2/5, né? Então significa o quê? Se eu troco aqui o G por 10, que é a aceleração da gravidade na Terra, eu ainda vou ter esse cálculo aqui. 2 vezes 10 dá 20, e 20 dividindo 5 dá 4. Então 4 o quê? Newton por quilograma. Então esse é o valor da gravidade em Marte, 2/5 do valor da gravidade na Terra, ou seja, 4 Newton por quilograma, aproximadamente. Então tá aqui. Então isso responde a 21ª questão aí dessa última tarefa feita com cálculo, né? Para fazer cálculo. Nós deixamos, agora sim, nós deixamos aqui essa aqui não. Nós deixamos aí na última aula, deixa eu ver aqui, nós deixamos aí na última aula, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, a atividade física, né? Atividade física referente à aula do dia 24 de outubro, sobre estática e equilíbrio de força. Então tem essa atividade aqui também, ó. Essa atividade é da última aula, essa sim da última aula, a outra era da penúltima aula, essa é da última. Então, novamente, são questões, né, para serem respondidas, eu pedi que vocês enviassem por e-mail. Então, 1, 2, 3, 4, 5 questões. Então, vou dar uma dica aqui de como fazer aqui a terceira questão, certo? Então, aqui, ó, terceira questão. Então, eu vou deixar montada aqui pelo menos duas. Então, vamos lá ler a terceira. Ao abrir um portão de entrada de um condomínio, uma pessoa aplica uma força de 20 N perpendicular a ele, a uma distância de 50 centímetros do eixo de rotação. Qual deve ser o torque produzido em Newton por metro? Beleza, a gente viu a expressão do torque, que é exatamente isso aqui, ó. T é o valor da força perpendicular à ação, ao braço, né, em relação ao eixo de rotação. D. Então, essa questão é simples. Você vai pegar 20 newtons e vai multiplicar pela distância em metros. 50 centímetros em metros corresponde a 0,5 metros. Pronto, então faça essa multiplicação que você vai ter o valor, certo? Uma questão simples só para aplicar a expressão matemática do torque de uma força. Então, vai ficar gravado e vocês vão ver depois, certo? Então, memorize isso aí. Então,
Então dei a dica aqui, né, da terceira questão, que é a primeira. Vamos lá para a segunda. Então o que é que diz a segunda? Para girar a porca que prende a roda de um veículo é necessário um torque de 120 N por metro. Supondo que a força máxima que uma pessoa consegue exercer é de 500 N, qual o comprimento mínimo da chave de roda para que ela consiga realizar a tarefa? Certo, então aqui é a mesma fórmula, certo? Aqui é a mesma fórmula, força vezes a distância. Veja que o torque já foi dado, que é o valor de T, então você substitui aqui o 120, que é igual ao valor da força, que é 500, multiplicando a distância. Então, o valor de D, você vai dividir 120 por 500. 120 por 500. Então, o resultado dessa divisão, você vai encontrar em metros. Então, divida, você vai ter a resposta da quarta. Ok, então, fica gravado aqui as demais questões, né? Vocês tentem fazer elas e me entregar lá, me enviar lá para o e-mail. Não esquecer de copiar a pergunta e escrever a resposta. Tira o print, né? Tira a foto e envia lá para o e-mail. Ok? Então é isso.